da piora do conflito, se construíram muros em todos os sentidos, né? A Cisjordânia está cheia de muros também agora. Existe muito pouco contato. Na minha última visita a Israel e Palestina antes da pandemia, a gente visitou alguns projetos, algumas fábricas, por exemplo, com palestinos e judeus trabalhando conjuntamente, mas o fato deles levarem a gente até lá mostrava que era uma coisa raríssima, né, de ter uma interação entre saudável, os dois grupos diariamente, colaborando, etc., que era um pouco para inglês ver, assim, porque é muito difícil fazer isso. Obviamente tem milhares de moradores de Gaza trabalhando na economia israelense, mas é muito visível, né, a extrema desigualdade. E, obviamente, a questão básica que se coloca no futuro do Estado de Israel, que tipo de Estado vai ser se todo mundo, né, se for um Estado só, obviamente há uma preocupação em Israel de que poderia deixar de ser um Estado judeu, porque a maioria não seria judeu. Exatamente. Então, e aí tudo bem, então estamos falando de 2 estados, mas, e aí é fundamental, como eu disse, também garantir que a Palestina, tendo essa dificuldade, né, de ter 2 territórios diferentes, desconexos, de que forma aquilo pode ser um Estado viável, não só reconhecido. Hoje ele é reconhecido por alguns, outros não, ou seja, não é um Estado funcional hoje, mas ele teria que ter uma estrutura política mais estável, mas também viabilidade econômica. E isso, acho que estamos muito longe disso. Se você me permite fazer uma observação sobre a questão econômica. Quando o Estado de Israel foi criado, o Estado de Israel era um Estado miserável. Sim, sim. 600 mil judeus receberam uma imigração dos países árabes, de 800 mil judeus que foram expulsos. Esses judeus que o Oliver mencionou, que tiveram que abandonar Portugal, que tiveram que abandonar a Espanha no final do século XV, foram principalmente recebidos pelo Império Otomano. Eles criaram ou reforçaram uma comunidade judaica que vivia no Iraque desde a época do exílio da Babilônia. Eles reforçaram uma comunidade judaica que vivia no Egito desde que os judeus construíram as pirâmides. Reforçaram comunidades judaicas na Turquia, no que viria a ser a Síria e o Líbano. Todos esses países tinham comunidades judaicas vibrantes que estavam integradas nas sociedades e que foram expulsos entre 1948 e 1950. 800 mil judeus foram expulsos dos lugares onde eles viviam depois do que aconteceu no Holocausto. E quando eles chegaram em Israel, eles tiveram que viver em acampamentos de barracas muito rudimentares na periferia do país. O Estado teve que se engajar para conseguir alimentar uma população que dobrou. Imaginem vocês se amanhã, ou ao longo dos próximos 2 anos, 220 milhões de pessoas imigram para o Brasil. Nós estamos falando hoje de algumas dezenas de milhares de refugiados venezuelanos, do Haiti, do Afeganistão. Imaginem que a população do Brasil dobrasse em 2 anos e fosse necessário sustentar essa população. Então, Israel, durante muitos anos, foi um país paupérrimo. As pessoas precisavam conseguir cupons para comprar comida, racionamento de todo tipo de comida. E o país seguiu adiante, apesar de não ter recursos nem matérias-primas. Em algum momento descobriu que a inteligência é o principal recurso da humanidade e colocou isso em funcionamento. Israel se tornou a Startup Nation. E o mundo árabe ao redor, alguns países são produtores de petróleo, são muito ricos e muitas vezes têm populações muito pobres, apesar de ser muito ricos. Então, não é a diferença não está entre o recurso que o país tem ou não tem, e sim como esse recurso é administrado. E em 2005, para voltar ao episódio em que Israel se retirou da faixa de Gaza, a ideia era de que, eventualmente, a faixa de Gaza pode se tornar a Singapura do Oriente Médio.
está à beira do mar, poderia haver turismo de grandes proporções vindos da Europa. Todos os assentamentos judaicos que havia na faixa de Gaza eram colônias agrícolas que deixaram intactos os seus galpões de produção de frutas, verduras e legumes, que eram praticamente todos exportados para a Europa. O Hamas destruiu toda a infraestrutura econômica que existia em Gaza. E a partir daí, é verdade, há um bloqueio de Gaza por parte de Israel, porque qualquer insumo que entra na faixa de Gaza, eventualmente pode ser utilizado pelo Hamas para produzir os foguetes, os 3.000 foguetes que eles lançaram contra Israel. Se eles trazem um caminhão de canos e tubos para consertar algum problema de infraestrutura da rede de distribuição de água, esses canos muitas vezes são utilizados para produzir foguetes em vez daquilo que tinha sido destinado. Se entra uma carga de cimento, em lugar de construir um prédio para melhorar a condição de vida da população, eles utilizam para construir um túnel para sequestrar soldados e cidadãos israelenses. Então, podemos voltar atrás e discutir um pouco mais sobre qual é a origem do problema. Mas o fato é que ao longo dos últimos 17 anos, a realidade é essa. O que o Hamas fez com a população de Gaza é um crime que não está sendo analisado por praticamente nenhuma instituição ao redor do mundo.